Vamos aí então, né, gente? Olha, o que eu vou dizer para vocês? Nós temos aqui muita questão. 26, meus amigos. Tudo bem? Não vou resolver todas. Umas ali eu vou só indicar o começo, beleza? De boa. Ó, vão estar aqui as respostas e tal. Certo? Aí vocês dão uma conferida. Qualquer coisa vocês me perguntam. Mas se eu resolver esse 25, eu acabei de gravar um com 10 questões, cara. Deu 40 minutos. Então pensa. 25. Também vai passar dos 40 aí mesmo eu não resolvendo tudo. Mas vamos lá. A primeira, qual a propriedade que é usar? Qual número deve ser adicionado a 3, 6 e 18? Então é o mesmo número que eu vou adicionar a todo mundo. Então vai ficar 3 mais esse número, 6 mais esse número e 18 mais esse número. Para que esses resultados virem uma PG. Para ser uma PG, o do meio ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Essa é a média geométrica. Olha lá. 2, 4, 8. Então, se você multiplicar esses dois, dá o do meio ao quadrado, né? 16 ao quadrado. Então, essa foi a propriedade que eu usei. Desenvolve agora aí, gente. Faz o chuveirinho e vai chegar nessa equação de Bhaskara aqui. Não, nem vai dar Bhaskara, vai cortar ó, o quadrado. Beleza? Buena sorte. E tem que dar menos 2 para o x. Aqui a mesma ideia, vai usar a mesma propriedade, ó. Determine os possíveis valores de x e y para que as sequências sejam aritmética e geométrica. Certo? Tem que ser os dois nas duas, aritmética e geométrica. Então vamos lá. Aritmética. A soma dos dois vizinhos dividido por 2 é igual ao do meio. Geométrica. O produto dos vizinhos igual ao do meio ao quadrado. E daí você resolve esse sistema de equação não linear, porque dois termos multiplicando. Então tem que resolver por substituição. Certo? E vai dar bastante trabalho. E faz isso na outra também, tá? Vamos lá, passo o 2 multiplicando aqui. Eu vou ter que x mais y igual a 20. E aqui x vezes y igual a 100. Eu vou isolar uma letra na primeira aqui, ó. Vou isolar o x. E passa o y diminuindo, certo? E vou substituir na segunda, tudo bem? Então no lugar desse x vou colocar 20 menos y. Então 20 menos y no lugar do x, aí tem um y lá igual a 100. Vai dar Bhaskara, beleza? Aqui, ó. Y ao quadrado menos y vezes y menos y ao quadrado. Y vezes 20, 20y e traz aquele 100 para cá, ó. Faz Bhaskara, certo? Encontrou o y, substitui aqui para encontrar o x, beleza? Ou aqui, tanto faz. Vai encontrar dois y, certo? Quando você encontrar um y e substituir, aí eu vou resolver, tá? Porque é bem interessante aqui. Vamos multiplicar por menos 1 para tentar fazer por soma e produto. Positivo, negativo e positivo. Dois números que multiplicados dão 100 e somados dão 20. 5, a soma tem que dar 20 e multiplicados tem que dar 100. 5 vezes 15 não é, né? Poxa vida. Tem tantos números, né? Que dá pra fazer pra dar 100. 10 e 10, né, gente? 10 vezes 10 dá 100. E 10 mais 10 dá 20. Então esse delta vai dar 0 se você for fazer. Ah, menos mal. Os dois y, y' e y duas linhas deram iguais. Aí substitui o 10 aqui, passa diminuindo e também vai dar 10. Vai ser uma constante, né, gente? Tanto uma PA quanto uma PG constante. Beleza? É a mesma ideia para fazer no outro ali. Tudo bem? Tudo muito bom. Tudo muito bem. Ó, resolveu o sisteminha aqui. E se divertiu.
Ah, gente, ele não quis fazer. Ela sendo PA e PG é para a primeira. Ah, tá muito mal formulado isso daqui, ó. É que a primeira. Ah, aqui o respectivamente. Eu não li o respectivamente. Então não é para uma sequência ser as duas, entenderam? É para uma ser PA e a outra ser PG. Mas é a mesma coisa, tá? Na PA você usa a média aritmética, na PG você usa a geométrica e faz o sisteminha, beleza? É a mesma ideia. Eu achando que era para fazer as duas separadas. Fazendo cada uma CPA e PG. Depois que eu vi o respectivamente, e eu tava pensando, mas como é que eles não escreveram respectivamente? Mas estava lá escrito. Viajei. Se os números reais x, y, z formarem nessa ordem uma PG de razão 10 elevado a x, podemos afirmar que o log de x vezes y vezes z. Olha o produto, gente. Aquele que está dando o produto dos termos, tá vendo? Vamos pensar aqui, ó. Lembra que eu falei pra gente? Quando você tem uma PG, você faz x. O anterior é x dividido pela razão. Não posso colocar x porque já tem um x ali, né? Razão 10. O x ficou na resposta. Então vou fazer assim, ó. O x é o primeiro termo porque ele está na resposta, certo? O próximo termo é y, mas na verdade ele é x que multiplica 10 elevado a x, né? Que é a razão. O próximo termo é z, mas também ele é isso vezes a razão de novo. Vai ficar x vezes 10 elevado a x vezes a razão novamente, ó. Conserva a base e soma os expoentes. Concorda comigo? Então o próximo termo vai ser x elevado a 10 na 2x. Assim fica melhor de fazer. Aí o log do produto aqui, ó. Log de um vezes o outro, x, que multiplica x vezes 10 na x, que multiplica x vezes 10 na 2x. O que a gente consegue mandar ver aqui, ó? X vezes x dá x ao cubo. 10 elevado a x vezes 10 elevado a 2x, soma os expoentes, ó. Beleza? O vezes vira mais, né, amiguinhos? O vezes vira mais. Vamos lá. O número da potência passa aqui na frente multiplicando. 3 log de x mais 3x log de 10. E o log de 10 é quanto? 1, né? Então 3 log de x mais 3. Ah, ele deixou o x ali. O log de... Não, tá certo. 3 log de x mais 3x. Tá certinho. Só tá colocado invertido ali. Show, né? Então essa valia a pena fazer, que vocês podiam ter dificuldade. Essa daqui não, ó. Determine os valores para... Ah, não. Deixa eu fazer essa daqui. Que é a mesma ideia de função exponencial crescente, decrescente, ó. Para ser uma PG crescente, a razão é maior do que 1. E o que é a razão? O da frente dividido pelo de trás, né? Então, 3K dividido por K tem que ser maior que 1. Não, mas isso vai dar maior que 1, ó. Vai cortar o K, então não deu pra gente pensar nisso daqui, beleza? Ah, mas o da frente tem que ser maior que o de trás, né, gente? O 3K tem que ser maior do que o 9K para ela ser crescente. Beleza? Passa para o outro lado diminuindo, vou passar aqui diminuindo, ó. 9K menos 3K dá 6K. E passa o 6 dividido. Certo? Eu fiz errado aqui, ó. 9K tem que ser maior que o 3K. Passa o 6 dividindo. O K tem que ser positivo, só isso. É lógico, né? Se o K for negativo, ela vai ficar alternando. Certo? Então, para ficar desse jeito, o K tem que ser positivo. Beleza. Para ela ser decrescente, tem que ser menor. Então, o da frente tem que ser menor do que o de trás. Pode pegar qualquer um, tá, gente? Que você quiser aí. Beleza? Aí faz a mesma ideia.
passa para cá diminuindo, 6K é menor do que zero, o 6 vai dividindo, o K tem que ser negativo, menor do que zero. Show de bola. Alternante, o que tem que acontecer para não ficar alternando? Um tem que ser igual ao outro com o sinal contrário, né? Alternante, o 9K tem que ser igual a menos o 6K. E resolve. Beleza? E constante, tem que ser igual, né? O K tem que ser igual a 3K, o 3K tem que ser igual a 9K, ou seja, o K vai ter que ser zero. Legal. A gente já fez um desse, né? Vocês já fizeram um desse aqui nas atividades. Sobre o que ele está falando. O que é APA? Ou PG? O quadrado, A1, o A2. Não. Considera o quadrado A, B, taranã. Daí o A2, taranã, é o outro quadrado. De 40 de lado. E os pontos médios. Vocês já fizeram um desse aí. A área do sexto. Né? A gente percebeu aquele dia que a área foi dividida por 2, não foi? A gente fez lá e percebeu que a área é dividida por 2. Então você pega a área do primeiro e vai dividindo por 2 até chegar no outro. Lembra que a gente viu e deu que dava dividido por 2? Se você quiser decorar para sempre, pode gravar, né? Ó, do A1 deu 1.600, do A2 deu 800, então vai dividindo por 2 até chegar no sexto, beleza? Vocês fizeram um desse já, então não preciso fazer. Tem que dar 50. Aqui é o sisteminha bem legal. Eu fiz essa, né, gente? Ah, eu já fiz essa daqui, inclusive, tá? Tá na aula que eu expliquei PA e PG. Na aula da semana retrasada, tem essa daqui resolvida. Tanto que eu peguei daqui... Ah, não, foi essa que eu fiz. Mas é a mesma ideia para resolver as duas, tá? Mas qualquer coisa vocês me perguntem. Só que esse tipo de questão em PA cai bastante. Mas em PG, ela é muito específica. Tem que ser 2 valores específicos para cortar todo mundo aqui, ó. Por isso que, ó, você pode ver que essas questões não são nem de vestibulares, ó. Eles que inventaram. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Mas tá aí. Vamos ver aqui, ó. Na sequência numérica, tanto o numerador quanto o denominador de cada uma das frações formam PG, independentes, ó. Em cima uma PG, embaixo é outra. Determine o termo geral dessa sequência, que é a fórmula, né? Só colocar a fórmula em cima e a fórmula embaixo. Ó. Se você olhar para o número como um todo, não é nem PA nem PG, ó. 1 meio, 3 oitavos, 9 sobre 32, e não é PA nem PG. Mas em cima é uma PG, ó. Está multiplicando por 3. Então quem que é o termo geral, a fórmula do termo geral? A1 vezes a razão elevado a n menos 1, beleza? Então o termo geral da parte de cima vai ficar igual a 1, que é 1, a razão, que é 3, elevado a n menos 1. Agora a de baixo, eu vou chamar de B, tá? Bn igual... Ah, eu quero usar A. Pode usar A também, só não se perder, beleza? N menos 1 aqui. Então eu estou montando a fórmula geral. Já temos uma fórmula para o termo geral. O primeiro termo aqui embaixo é 2. Vezes a razão, está multiplicando por 4, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Tarará, tarará. Então a razão é 4, elevado a n menos 1. E aqui dá para dar uma mexida, né? Porque o 4 ele é 2 ao quadrado. Vou dar uma mexida no máximo possível. 4, que é 2 ao quadrado, elevado a n menos 1. Olha lá, me ajudem. Aqui eu vou fazer chuveirinho, né, gente? 2n menos 1. E agora eu conservo a base. E somo os expoentes. 1 mais 2n menos 1 vai cortar aqui, ó. Pronto, então como que vai ser um termo geral aqui? Vou chamar de Cn. Em cima fica isso daqui, 3 elevado a n menos 1. E embaixo ficou 2 elevado a 2n. Por que eu parei aqui? Porque não tinha mais o que fazer. Mas a questão poderia ter parado antes, tá? Se é uma questão de assinalar, ele poderia parar antes. Mas eu parei por aí mesmo. Ó, ele parou antes. Não mexeu no esquema ali. Essa é fácil, né, gente? O do meio ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Monta o teu Bhaskara, tá aqui a resposta. Ó. Beleza? Depois que você montou, encontrou o x, você substitui o x aqui em cada um deles e encontra a PG, ele que é a razão, tá? Ah não, ele quer o 8º termo daí. Tá aí, ó. Vocês sabem fazer essa. Uma progressão geométrica de razão 3, o primeiro é 4,
E o último é tal. Vou fazer esse daqui que é para aplicar a fórmula do termo geral que a gente não aplicou muito, tá? Equação exponencial. Saudades, né? Então, em uma PG, a razão vale 3, o primeiro termo é 4 e o último é o AN, eu não sei, né? 8.748. Nessas condições, quantos termos tem? Quantos termos tem, quer saber o N. Então, AN igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Por isso que é uma equação exponencial, porque o N está lá em cima, que é o que a gente precisa determinar. O AN é o último termo. Eu não sei o N dele, eu não sei a posição dele. É isso que eu vou buscar colocando ele aqui, ó. O primeiro termo é 4, a razão é 3 elevado a N menos 1. O 4 passa dividindo, esse é o processo, né? 8, 7, 4, 8 dividido por 3 dá 2, 9, 1, 6. Isso deve ser potência de 3, tá? Possivelmente isso é potência de 3, vamos lá. Se bem que dá por 2, né, cara? A razão é 3. 8, 7, 4, 8. O primeiro termo é 4. Quantos termos tem essa PG? Ah, tá. Eu dividi por 3 aqui. Viajei. Que é 2187. Porque não estava dando potência de 2, porque era um número par, né? É 2187 aqui, então. Agora sim, vai dar por 3. Que vai dar 729. Que dá por 3, dá o famoso 243, né? Que dá por 3, dá 81. Que dá por 3, dá 27. Que dá por 3, dá 9. Que dá por 3, dá 3. Fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso é 2 na 7. Opa, 3 na sétima. Tadá! Passa o 1 somando. São 8 termos apenas nessa PG. Então só para aplicar aí. Aqui a mesma ideia do sisteminha. Que é igual a esse. Que é igual a 11 aqui também. Beleza? Resolve por substituição. De boa. Vou fazer isso aqui, tá? Vai. Admita que a sequência de pessoas infectadas por uma doença desconhecida de uma pequena cidade cresce segundo uma PG, de razão que sabe-se que, ó, M2 mais M3. Então vai lá. Quem que é o M2, o segundo termo? O segundo termo, ele é o A1 vezes a razão elevada a 2 menos 1. Ou seja, vezes a razão elevada a 1, né? Mais o terceiro termo, ele é o A1 vezes a razão ao quadrado. Isso dá 30. Vai para a próxima aqui, ó. M3, que é o A1 vezes a razão ao quadrado, mais o M4, que é o A1 vezes a razão ao cubo, sempre um a menos, né? Em cima. Então, o que a gente pode fazer? Aqui eu consigo colocar o A1Q em evidência, porque A1Q quadrado é 1Q vezes Q. Então, coloca o A1 vezes a razão em evidência aqui. Quando você tira o termo todo da evidência, sobra 1, que é 1 vezes isso. Aqui vai sobrar um Q, né? Igual a 30. E olha que interessante. Aqui eu posso colocar um Q quadrado em evidência, porque Q ao cubo é Q vezes Q, ó. É Q quadrado vezes Q, desculpa. Então eu posso tirar o Q quadrado em evidência. Porque se tem 3, tem 2, né? Então eu vou tirar 2 em evidência aqui, ó. Tirando em evidência, vai ficar 1 mais Q de novo, ó. Certo? Igual a 15. E uma coisa que dá pra fazer é dividir uma pela outra. A hora que eu divido uma equação pela outra, ó, vai cortar isso daqui. Vai cortar isso daqui. Vai sobrar Q por Q2, que eu já resolvo. É igual a 30 por 15, que dá 2, né? Viu que legal esse método? Dividir uma pela outra? Porque é não linear. As duas não são lineares. Então você pode dividir uma pela outra. Como que eu vou resolver essa daqui, gente? Vou passar isso aqui multiplicando. E o 2 dividindo. Q quadrado é Q vezes Q, né? Vou cortar aqui, pronto, 1 meio. Beleza? O Q vai dar 1 meio. Então tá decrescendo essa doença. Tá decrescendo. Não, eu fiz alguma coisa errada. Isso daí tá crescendo.
razão, razão ao cubo, M1 razão quadrado, razão... Ah, tá. Achei meu erro, gente. 150. Desculpa aí. 150 dividido por 30 dá 5. Certo? Então é melhor dividir essa por essa. Deu que quadrado fica em cima. Então vai dar 5. Desculpa, tá? É a mesma coisa, mas eu não coloquei 150 aqui. Maravilha. A quantidade de pessoas, agora você tem a razão, né? Então você pode jogar aqui nessas equações e encontrar o primeiro termo, na substituição. Depois que encontramos que a razão é 5, você substitui aqui por 5, ó, e vai encontrar o A1, e depois, tendo o A1 e a razão, você calcula o que quiser, né, gente? Mesma coisa aqui, montar o sistema, dividir uma pela outra. Perceba que todas se resolve assim, ó. Divide uma pela outra, coloca em evidência e divide uma pela outra. Aqui é para usar o macetinho dos 3 termos em PG, tá? Não usei esse ainda, então vou fazer essa. Existe um triângulo em que as medidas dos lados são termos de uma progressão geométrica cuja soma é 13 e o produto é 27. Então, se é PG, o do meio é x, o anterior é x por q e o posterior é x vezes q. O produto, gente, já vai dar o termo do meio pra gente. X dividido pela razão vezes x vezes a razão. Ele falou que é 27, que é o produto, a multiplicação deles, ó. Ó, enquanto o termo do meio, 27. X vezes x dá x ao cubo, que é igual a 27. Raiz cúbica de 27 é 3, né? Tá, maravilha. Agora coloca aqui. 3 sobre Q. 3. Ah, eu vou pra soma já, tá? E daí a soma é da 13, ó. Então, 3 sobre Q mais 3 mais 3Q. Isso é igual a 13. O que eu vou fazer aqui? Vou passar esses dois para cá, ó. Vai ficar 3 sobre Q para tirar as coisas de perto da fração. 13 menos 3 que vai vir vai dar 10. O 3Q vem negativo, ó. Aí faz o chuveirinho aqui e vai dar Bhaskara, beleza? Aí resolve Bhaskara e encontra o Q. Certo? Aqui também, de boa. Continuação dela, né? Vamos ver essa daqui. O A6 é tanto. E essa outra tem outra razão. O produto A2 por A7. Eu não achei tão simples, então por isso que eu vim resolver, tá? Sabes que numa progressão geométrica, A1, A2 e A3, o A1 é positivo, o A6 é isso. Além disso, se eu pegar esses termos aqui e escrever ele dessa forma, é outra progressão geométrica de razão 9. Então vamos lá. O A6 igual a menos 9 raiz de 3. O A6, gente, ele é o A1 vezes a razão elevado à quinta. Tudo bem? Certo? Vou deixar assim. Depois ele vem com isso daqui, ó. A1, A5 e A9 é outra PG que a razão vale 9. O que eu posso fazer? Esse dividido por esse, ó. O A5 dividido pelo A1 dá 9. Tá dizendo aqui que é a razão, né? Ou A9 dividido pelo A5, tanto faz. Quem que é o A5, gente? É o A1 vezes a razão elevada à quarta. E aqui é o A1 igual a 9. Ó, eu vou encontrar a razão da outra PG. Cortou, cortou. A razão elevada à quarta vale 9. Então passa a raiz aqui, ó. Raiz quarta de 9. Não ficou legal, né?
Horrível trabalhar assim. Mas vamos lembrar do negocinho aqui, ó. Que a gente tem. Foi com vocês que eu fiz esses dias? A raiz quarta é a raiz quadrada da raiz quadrada, não é isso? Você multiplica os dois aqui, dá 4, ó. Por que eu fiz isso? Porque o 9 tem raiz quadrada. Então é a raiz quadrada de raiz de 9, que é 3. Opa, então essa razão é raiz de 3. Vamos por aqui agora então. A1 vezes a razão que deu raiz de 3, elevado à quinta, igual a menos 9 raiz de 3. Ó. Raiz de 3 na quinta. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Ó que legal, ó. Que coisa linda. E aqui então, ó. Isso aqui dá 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 aqui dá 3 também, vai dar 9. Ô, gente, o primeiro termo deu menos 1, na verdade é mais 1. Aqui passar dividindo vai dar negativo. Porém, gente, essa raiz aqui era mais ou menos, ó. Qual que eu vou usar? O positivo ou o negativo? Né? Tanto faz. Fazendo os dois, um vai dar 1 e o outro vai dar menos 1. Só que o exercício falou, ó, que o A1 é positivo. Então aqui é mais ou menos 1. Certo? Só que o A1 é positivo. Eu vou usar 1 para o A1. Pronto. Tem o A1, que é 1. E tem a razão, que é para pegar a positiva. Então, né, eu peguei a positiva e deu negativo. Então é para pegar o negativo. Ó. Eu usei aqui a continha o positivo e o A1 deu negativo. Então eu deveria ter pego um negativo, né? Daqui ficaria menos, 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 menos. Ó. Menos com menos mais, ia sobrar um menos aqui, com aquele menos mais. Então a razão é menos a raiz de 3. Certo? Na hora do mais ou menos ali da raiz. Desculpa que eu não fiz antes aqui, quando passa a raiz, é mais ou menos. E é para pegar o negativo, para dar, dar positivo aqui, ó. Menos com menos mais, sobra um menos, com aquele menos vai dar mais daí. Aí beleza, né? Aí encontra o A2 e o A7, agora você tem o A1 e tem a razão. Com o A1 a razão, você monta o termo que você quiser. Ele que é o A2 vezes o A7 daí. Terminem, né, gente? Por favor. Encontra os dois, A2 vezes o A7, ó. E pronto. PG, termo geral de novo, ó. Certo? Bem de boa essa daqui, só para aplicar o termo geral. Os lados de um pentágono tem perímetro tal. Então a soma dos lados dá isso. Estão em PG. De maneira que a medida do último lado é 9 vezes a do terceiro. Vou só começar, tá? Porque vocês conseguem fazer isso. Então ele falou que o perímetro é 726 o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5. 726. O A2, ele é o A1 vezes a razão, né? O A3, ele é o A1 vezes a razão ao quadrado. O A4, ele é A1 vezes a razão ao cubo. Sempre N menos 1 lá em cima, né? E o A5 é o A1 vezes a razão à quarta. Isso está dando 726. Certo? Só que Denis informou aqui outra equação. Ó. De maneira que a medida do último lado, o A5, é igual a 9 vezes o terceiro, que é o A3. Ok? Então o A5, que é o A1 vezes a razão à quarta, é igual a 9 vezes ao A3, que é o A1 vezes a razão ao quadrado. Cortou, cortou, ó. Certo? Passa diminuindo. Conserva a base, diminui os expoentes, passa a raiz e vai encontrar a razão. Substitui a razão aqui, você encontra o A1. Encontra o A1 e tá tranquilo, tá de boa. A razão, daí a medida do melhor lado, que é o A1 que você vai encontrar depois já. Deixa eu ver aqui a resolução. Não parece ser difícil essa daqui não, é para usar a fórmula do termo geral também. Beleza? 3 números cuja soma vale 16, forma uma PA.
Adicionando 2, a gente já fez um parecido, né? Então, 3 números em PA usa um macetinho. X menos a razão, x mais a razão. Soma, você vai encontrar o termo do meio. Aí você coloca 5 menos x, 5 e 5 mais x. Aí você adiciona um valor em cada um deles e vira uma PG. Aí usa a propriedade da PG. O do meio ao quadrado igual ao produto dos vizinhos. A gente já fez uma dessa, tá? Já fizemos uma dessa, então vocês conseguem fazer. Aqui a gente tem o A3, ó, tá vendo? O A3, 4 e o A5. Tem o A3 e tem o A5. Beleza? É uma PA ou é uma PG? É média geométrica? Então é PG. Opa, então beleza. Então esse daqui é a raiz do produto dos dois aqui, né? Uma PG. Esse vezes esse é igual ao do meio ao quadrado, né? Aí você vai encontrar o valor do meio, aí você consegue encontrar a razão e encontrar o que quiser. Tá facinho. Interpolação, quantos que você vai colocar para que tenha razão tanto, né? Então esse aqui vai ser o AN, esse aqui é o A1 e joga na fórmula do termo geral. Beleza? Esse é o A1, esse é o AN e a razão tem que ser 1/3. Joga na fórmula do termo geral. Uma de soma aqui, deixa eu ver, ó. Tá bem facinho, ó. Soma dos 10 primeiros, você joga na fórmula. 15 primeiros também joga na fórmula. Só para aplicar a fórmula direta da PA. Vamos pegar uma outra aí. E aqui é da PG, desculpa, aqui é a PG infinita, essa eu vou fazer. Muita gente não estava na aula de PG infinita, né? João marcou encontro com Maria às 20. Como Maria chegou às 20, João decidiu esperar um intervalo de T1 de 30 minutos, em seguida por um período adicional T1 sobre 30, né? Sobre 3. Então acho que é 30 minutos, depois 30 sobre 3, que é 10. Depois esse daqui sobre 3. E assim foi indo. Isso, né? Que é o tempo que ele vai esperar, né? Que ela não chegou. Beleza? Isso é uma PG, porque está dividindo sempre por 3, vocês percebem? Se você fizer o da frente dividido pelo de trás, você tem a razão. 10 sobre 30 é 1/3, essa é a razão. Dividir por 3 é multiplicar por 1/3. E assim por diante, igual o tempo. Tarará. Se Maria não foi ao encontro, quanto tempo ele esperou? São infinitos termos? São. Mas lembra naquela aula que isso daqui tende para um valor. E a fórmula para a soma de infinitos termos, que vai sempre dividido por 3, é igual a 1 sobre 1 menos a razão. O A1 é 30 sobre 1 menos a razão, que é 1/3. 1 menos 1/3 dá 2/3, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 30 por 2 dá 15. 15 vezes 3 vai esperar 45 minutos. Nem esperou muito, cara. Vaza. Vai pra próxima. Esse fractalzinho aqui, será que vale a pena? Área 1, 1 centímetro. Área 2, vai dar trabalho, né? Que aumenta mais 3 quadradinhos de lado 1/3, tá vendo? Dividiu por 3. Tá explicando aqui, ó, L sobre 3. Então, 3 vezes 1/3 ao quadrado. Aí você chega na primeira área. E vai fazendo isso. Mas com a primeira e com a segunda, você já percebe, é uma PG, tá? Isso geralmente é PG. Você já pega a razão. Ok? Calcule a área de F, que é a área do último aqui. Construção de F são apresentadas. As 3 primeiras etapas da construção de F são apresentadas. Calcule esse daqui, que é o terceiro, beleza? Ah, não, é a soma dos infinitos termos. A região fractal F é a área total do final. F é que vai indo até o infinito, certo? Então a área do primeiro é 1, a área do segundo é 1 mais 1/3 ao quadrado. Aí você divide uma pelo outro, você já tem a razão. Aí você joga na fórmula da soma dos infinitos termos. Que deve ser parecido, né? Comprimento de circunferência. Opa. Tem as circunferências aqui, ó. A primeira é a metade de uma circunferência, 2πr dividido por 2.
Depois 2πr dividido por 2, 2πr por 2 e assim vai indo. Vou fazer essa, tá? O que ele quer saber? A soma, né? O tamanho dessa curva ele deve querer saber, que são infinitos termos, né? Eu não copiei a figura, gente. Na figura abaixo, temos uma espiral formada pela união de semicírculos, que é meio círculo, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro é igual a 1, o raio do primeiro é 1, certo? O raio do segundo vai ser meio, né? Metade aqui, ó. 0,5, porque isso aqui tudo tem 1, né? E assim vai indo. Qual que é o comprimento da espiral? Então vamos lá. Quem que é o primeiro termo? É a metade do comprimento da circunferência, 2πr sobre 2, certo? Que vai dar π vezes o raio, que é 1 do primeiro. Vai dar só π, então. Do próximo, é essa semicircunferência aqui, ó. É 2πr sobre 2 de novo, só que agora o raio vai ser 0,5, tudo bem? Depois o outro raio, 0,25, e assim vai. Ou seja, está sempre dividindo por 2, né? A razão é o da frente dividido pelo de trás. Ó, cortou o π dá 0,5, que é 1 meio. Isso é uma soma infinita. Agora joga na fórmula da soma infinita. A1 sobre 1 menos a razão. O A1 é o primeiro, que é π. 1 menos 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5 também, né? Dividir por meio, lembra que é a mesma coisa que multiplicar por 2. π dividido por 0,5, 0,5 é 1 meio. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2π. Então o comprimento total disso daí vai ser de 2π. Esse é parecido com o de cima. E vocês acreditam que eu acabei de fazer essa questão numa lista que eu fiz pro terceirão? Não acredito num bagulho desse. Acabei de fazer. Eu tava aberto aqui, eu fechei no começo. Também é de soma infinita, tá? Mas antes precisa de uma boa matemática aqui, ó. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essas raízes, ó. Aqui fica uma raiz nona de 2 na quinta, não é isso? Aqui eu multiplico também. Raiz de raiz você pode multiplicar o índice, ó. Agora eu vou... E infinito, vai embora. Agora eu vou transformar em fração aqui em cima. 5 sobre 3, olha lá que bonitinho. Vezes 2 elevado a 5 sobre 9. 2 elevado a 5 sobre 27. Vai embora. Multiplicação de potência da mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Ó a soma infinita aparecendo aqui em cima. Ó. E é para continuar infinitas vezes, ele falou, né? Porque tem 3 pontinhos lá. Pronto, gente. A razão é 1/3 aqui, né? Que está sempre aumentando, multiplicando por 3 embaixo. Faz a soma infinita e depois... Ah, eu vou ter que fazer, tá? Então, o final é bem cabuloso. Então vamos lá. Vou fazer essa soma aqui em cima, certo? Porque ali eu tenho 2 elevado a uma soma infinita, né? Então eu vou fazer essa soma infinita. Soma dos infinitos termos é igual a 1 sobre 1 menos a razão. O A1 é o primeiro termo, que é 5/3. O menos a razão, que é 1/3, né? Está sempre multiplicando por 3 embaixo, então é 1/3. Dividido por 3. Essa conta a gente fez já, né? 1 menos 1/3 dá 2/3, né? Cortou, cortou, 5 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 5 sobre 2, porque essa soma aqui em cima deu 5 sobre 2, essa soma infinita. Voltando isso daqui, gente, ó, o 2 vem aqui e o 5 vem aqui, só que eu vou ter que tirar alguns caras da raiz. 2 na quinta é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, vocês concordam comigo? Se você somar dá 5, por quê? Porque esses 2 saem da raiz, ó. Então sai 2 vezes 2 da raiz, 4. E fica aqui raiz de 2. Valeu, gente. Vamos ver quanto tempo ficou essa aula. Ó, 39 minutos, até que não foi tanto. Até mais.